casa de demônio. O coração, ele é, carnalmente falando, um músculo que bombeia sangue em todo o corpo. Mas é uma simbologia nesta palavra que quando fala o coração como casa, está falando da alma, da essência espiritual do homem. E aí nós entendemos por quê? Que quando o Espírito Santo ele adentra neste recinto da consciência espiritual, ele promove uma limpeza, uma ornamentação. É nesse ponto que nós começamos a indagar dentro do campo espiritual, porque muitas pessoas, por se interessar nessa área de estudo, desconsideram a sua preparação, ou se preparam num nível carnal. E o apóstolo Paulo, mais uma vez citado, diz especificamente que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades em regiões celestiais. E eu coloco um grifo meu, espirituais. Ou seja, exercício físico, musculação, capacitação intelectual, racional, não vão me dar as ferramentas necessárias para entrar neste campo de batalha espiritual com êxito. Eu preciso de liberar os meus sentidos espirituais, de ter a sensação de que minha consciência espiritual está sendo liberta, e essa eficiente obra do próprio Espírito Santo na minha vida, que testifique que há uma ação de Deus em alimentar a minha vida espiritual com esta energia vital que vem de Deus, que é a própria presença de Deus na vida do homem. O apóstolo Paulo, como conhecedor das artes de guerra, por ser um soldado romano, ele descreve lá em Efésios todos aqueles equipamentos necessários para um soldado desempenhar o seu papel numa batalha. E se ele já disse que a batalha não é carnal, não é entre homens, não é uma batalha física, corporal, é uma batalha espiritual, nós entendemos a alusão simbólica desses equipamentos na vida de um soldado que se porta como um soldado espiritual em Cristo. Bom, sandália, capacete, couraça, escudo, tudo isso, e a própria espada, tudo isso reporta um processo onde o indivíduo vai sendo habilitado a se tornar um soldado inserido nesta batalha espiritual, como diz o apóstolo Paulo, nas regiões celestiais. Mas até então, nós temos aí proposto 12 aulas, dividido em 3 módulos. Nós estamos entrando na segunda aula do primeiro módulo, que fala especificamente na libertação, na restauração e na cura de um soldado, de um cristão, de um crente, de uma pessoa que, despertando-se para a necessidade de interagir no mundo espiritual, se pergunte: estou capaz? Estou curado? Estou habilitado? Estou pronto? Tenho capacidade de discernir o que é carnal e o que é espiritual? E eu me lembro que em uma oportunidade no congresso, foi muito importante porque eu perguntei à plateia e às pessoas que ali tinham a oportunidade do questionamento quanto que estava sendo proposto, se ao ministrar sobre mapeamento espiritual, que é uma das matérias que nós falaremos no futuro, se ali alguém enxergava espiritualmente. E houve um silêncio no meio das pessoas, e eu pude ver que este conflito é existente, porque como nós podemos mapear alguma coisa que está no nível que nós não enxergamos? Como nós podemos ler um mapa espiritual sem enxergar espiritualmente? Isso é uma forma simbólica de levar você a refletir de que nós precisamos despertar os nossos sentidos espirituais. E não há nenhum misticismo nesse despertar. O próprio relacionamento com o Espírito Santo, por ser Ele o agente desta obra, proporciona que em tudo aquilo que biblicamente nós temos como verdadeiro, a justificação, regeneração, santificação, todo este conjunto faz com que a nossa libertação se efetive. E quando estamos libertos desta barreira que nos impedia de sermos beneficiados com a luz do Espírito Santo que ilumina a nossa consciência, aí nós estamos lá, como diz o salmista no Salmo 115. Nós temos pés, mas não andamos, temos mãos, mas não apalpamos, temos boca, mas não falamos, temos olhos, mas não enxergamos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Ou seja, um indivíduo paralítico. E esta paralisia, ela está dentro do proposto como uma paralisia espiritual. Então nós precisamos ser curados espirituais.
E essa cura, ela vem baseada no que se propõe esse ministério. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, como eu estava discutindo há pouco, não é a verdade ideológica. Não é a interpretação de uma ideia de um indivíduo, não é a interpretação de uma teoria de um indivíduo. É simplesmente você entender que existe incutido na verdade absoluta de Deus a resposta que vai trazer paz no seu coração. Enquanto a resposta que você busca se basear na interpretação de um cientista, ou um filósofo, ou um teólogo, ou um espírita, ou seja qual for a profissão de fé desse indivíduo, ela vai ser relativa, vai ser uma ideologia discutível. Então ela não vai trazer paz ao coração de você, porque como ela é teoria, ela ainda precisa passar por uma metodologia e ser comprovada como verdadeira. E quando entramos neste campo da espiritualidade, as leis naturais não se aplicam, as metodologias científicas não se aplicam. Aí nós adentramos no contexto da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Muitos escritores têm tentado de todas as maneiras nos impulsionar a conhecer para crer. Bom, no nível natural é necessário conhecer para crer, mas no nível espiritual, o próprio fruto da ação do Espírito de Deus na vida do homem testifica se é Deus agindo ou se não é Deus agindo. E aí você perguntaria, mas este fruto se evidencia de que forma? Através da prosperidade material? Através da cura de uma enfermidade? Através de quais os elementos que esta ação direta do Espírito de Deus faz manifesto que a minha consciência, que eu como ser espiritual, estou sendo liberto? Olha, parece complicado, mas na verdade não é. Porque o apóstolo Paulo, ele diz especificamente que o fruto do Espírito Santo é, ou são, virtudes. O indivíduo, quando ele está tendo a sua consciência espiritual restaurada pelo poder desta palavra, ele manifesta virtudes. Porque é impossível que qualquer filosofia, qualquer ideologia faça com que o homem se liberte dos seus vícios. O que nós temos visto é uma filosofia que valida o erro. O indivíduo tem direito de viver na marginalidade, viver na promiscuidade, viver na devassidão, na prostituição, viver da maneira que lhe convier, explorando o melhor possível da oportunidade natural de vida que tem. Isso, com certeza, é a evidência de uma mente ou de uma consciência espiritual escravizada. Porque se há uma semeadura, tudo aquilo que eu semeio, automaticamente eu vou colher. Isso é uma retórica que faz com que com clareza você compreenda que no âmbito do mundo, no âmbito pecaminoso, no âmbito da concupiscência, a frutificação é destrutiva. O salário do pecado é a morte. O indivíduo vai morrer de câncer, o indivíduo vai morrer de AIDS, o indivíduo vai morrer de depressão, o indivíduo vai suicidar-se, o indivíduo vai trazer para si o máximo de prejuízo que ele puder pela sua ignorância, pela própria frutificação da sua carnalidade, porque também há frutos carnais. Então aí eu digo que não é complicado, neste módulo de batalha espiritual, você entender que este fruto do Espírito evidencia que você agora está manifestando na sua essência como um todo virtudes, mansidão, domínio próprio, longanimidade, tudo aquilo que faz manifesta a presença de Deus no coração do homem, que se não for dessa maneira, eu digo a você que nada de bom vai ser gerado no coração do homem, porque o mundo jaz no maligno. Basta olhar à nossa volta. Basta olhar o testemunho que nós estamos vendo, até mesmo pela própria natureza, que chora e geme por consequência dos delitos destruidores da ação do homem. E essa destruição vai incidir na vida de quem? Do próprio homem. Então, ao libertar a nossa consciência espiritual, a compreender nesta caminhada onde nós estamos prontos a dar um passo e conhecer a dimensão da alma do homem, fique a você esse entendimento sobre a questão da essência espiritual. E entenda uma coisa, é nessa dimensão
que você semeia plenitude eterna. Isso não quer dizer coisas boas, porque está escrito que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, se no mundo nós semeamos coisas transitórias e passageiras, e que elas acarretam benefício ou malefício de acordo com a semeadura, no campo espiritual as coisas são efetivas. Ou seja, trabalhe enquanto é dia. Você tem um período da vida natural para fazer uma semeadura, porque vai chegar o tempo de acertar as contas, vai chegar o momento de fazer um balanço, vai chegar um momento onde você vai recorrer ao celeiro espiritual da sua alma e vai abrir as portas desse celeiro e vai ter a necessidade de se alimentar, de beneficiar-se daquilo que você ajuntou durante toda a sua existência nessa terra. Então, se você se despertou para o conhecimento sobre a batalha